Na década de 60, o futebol profissional argentino era dominado pelos 5 grandes da elite: Boca, River, Independiente, Racing e San Lorenzo. Bem, isso foi até a metade dessa década, quando um time comandado pelo técnico Osvaldo Zubeldia resolveu ser intruso nessa história. Eu estou falando do Estudiantes de La Plata. Essa história você conhece um pouco melhor aqui no Grandes Times. Tendo dentro de campo o pai de Juan Sebastián Verón, La Brujita, ou o pai, como nós podemos chamar de La Bruja, o time recebeu em 1965 o técnico Osvaldo Zubeldia com a missão de tirar cada vez mais o time da disputa contra o rebaixamento. Isso porque nos anos anteriores o time conviveu com quedas para a segunda divisão e não queria mais essa realidade. Bem, com um estilo de jogo defensivo e muito forte, esse time passaria a conquistar coisas que nem o mais entusiasmado torcedor conseguiria. Zubeldia chegou ao comando do clube em 1965, mas foi 2 anos depois, em 67, que a primeira glória viria. Seria o Campeonato Argentino. Essa conquista, inclusive, seria histórica, porque o Estudiantes se tornou o primeiro time fora daqueles 5 times que eu citei a vencer o torneio na era profissional. Mas grandes glórias ainda esperavam essa equipe, como nos 3 anos seguintes, o tricampeonato da Libertadores. O primeiro desses títulos foi em 1968, contra o Palmeiras na decisão. Depois de um 2-1 na Bombonera, o time alviverde conseguiu vencer por 3-1 no Pacaembu. Mas como não existia ainda a regra do saldo de gols em partidas de ida e volta, tivemos um jogo de desempate no Estádio Centenário no Uruguai, e os argentinos levaram a melhor por 2-0. Nos 2 anos seguintes, mais 2 títulos, contra Peñarol e Nacional, ambos do Uruguai. O time em 1968 jogaria contra o Manchester United na Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes da época. Depois de 1-0 na Bombonera, eles conseguiram segurar o empate no Old Trafford e se sagrar o primeiro time não inglês campeão no estádio, e mais ainda, campeão do mundo. Aquele jogo, porém, também ficou marcado pelas polêmicas do time argentino, porque eles, pelo seu estilo firme na defesa, ficaram meio conhecidos por também ser um pouco agressivos demais, o que fez com que vários times ingleses nos anos seguintes decidissem não disputar o torneio, como foi o caso do Liverpool, bicampeão em 77 e 78, e o Nottingham Forest em 79. Eles só voltariam a disputar uma partida da Copa Intercontinental em 1980 com o Nottingham Forest, quando o torneio passou a ser disputado em jogo único em Tóquio. Essa partida também acirrou os ânimos entre a rivalidade entre argentinos e ingleses. Nos 2 anos seguintes, porém, essa glória mundial não se repetiria. Em 69, contra o Milan, o time italiano conseguiu uma vitória acachapante por 3-0 em San Siro, e na Argentina nem a vitória por 2-1 foi suficiente. O que aconteceu mesmo foi uma pancadaria generalizada dos jogadores do Estudiantes ao final do jogo dentro de casa por estar um pouco, digamos assim, com raiva dessa derrota tão simbólica. No ano seguinte, contra o Feyenoord, todos esperavam um favoritismo do time argentino, do Estudiantes. O que se viu, porém, foi um time holandês conseguindo segurar o empate na Bombonera por 2-2 e levar a vitória no De Kuip e ficar com o título, o que foi uma surpresa para todos. Essa foi uma das últimas partidas de Osvaldo Zubeldia no comando do Estudiantes. Além dos títulos que eu já citei, o time ainda conquistou uma Copa Interamericana em 1969. O torneio era disputado entre o vencedor da Libertadores e da Copa da CONCACAF. Naquele ano o campeão foi o Toluca. Foram poucas edições, isso aconteceu porque a Conmebol não queria que os times da CONCACAF disputassem a Libertadores. O fim desse time acabou sendo marcado em 1971. Já sem Zubeldia, com a chance de conquistar um inédito tetracampeonato da Libertadores, a equipe foi derrotada na grande decisão pelo Nacional do Uruguai. E bem, demoraria mais alguns anos para conquistar um título novamente. Foi em 2009, contra o Cruzeiro aqui no Mineirão, aquela zebra que a gente já lembra, e já com o filho de La Bruja Verón, La Brujita, que nós já conhecemos, essa geração, a minha geração conhece melhor, Juan Sebastián Verón. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo dessa semana.
Se você está vendo no YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha para os amigos. Se você está vendo no Instagram, curte o vídeo, compartilha no Stories, que é muito importante para ajudar no engajamento, e siga o meu perfil para ver muitos outros vídeos do Grandes Times e também os por trás dos clássicos que já foram publicados. Até semana que vem, forte abraço, forte beijo, eu fui!